Fala, investidores, tudo bem? Acabou de sair os dados da inflação lá nos Estados Unidos, do CPI. Então, vamos discutir um pouquinho sobre o que aqueles dados representam. Vamos entender um pouco do ciclo econômico dos Estados Unidos e como isso vai afetar as criptos e posicionar ela dentro do nosso ciclo de mercado de criptomoedas. Então, ontem eles anunciaram o dado da inflação anual aqui e ela veio dentro do esperado. Ela veio aqui como 2,7 ao ano. Era uma previsão, eles estavam prevendo que ia vir isso mesmo, e anterior veio 2,6, ou seja, a gente vê que está começando a dar uma subidinha aqui, só que quando a gente olha na média aqui dos últimos 10 anos, a gente está próximo aqui da faixa, aqui da média da inflação, então a inflação está bem controlada, visto os últimos anos aí que a gente teve de pandemia. Então a inflação está ficando bem positiva, está chegando bem próximo do fundo dos números ali de baixo. E o que isso significa para a gente? Isso significa que as medidas do Fed de subir a taxa de juros começou, a gente já viu até os efeitos e já voltou aos padrões ali, pelo menos a parte da inflação ao normal, então eles estão começando a relaxar a parte ali da taxa de juros, então eles estão diminuindo a taxa de juros. Diminuindo a taxa de juros influencia isso muito mais, ajuda a parte do mercado variável, ações americanas e principalmente criptomoedas. Então, o pessoal, os investidores tendem a tomar mais risco. Então, a gente vê que o ciclo do Bitcoin está alinhado com essa diminuição da taxa de juros, ou seja, alimentando mais dinheiro saindo da renda fixa americana e os investidores querendo tomar mais risco e esse dinheiro migrando para dentro do Bitcoin. Isso é excelente, mas não só isso. Se a gente der uma olhada no GDP, que é o PIB americano, a gente vê que nesses últimos anos, o PIB americano, tirando o início ali de 2022, a gente vê que aqui a gente teve nos últimos 10 anos um crescimento bem forte, depois, claro, uma queda aqui, só que a gente está ainda seguindo uma média aqui de 2,8, 2,7% de crescimento a cada trimestre do PIB americano. Isso é bom, porque se a gente pega e olha esse gráfico aqui, o que a gente vê? A gente vê que o CPI, que é a inflação americana, está chegando ali na média, está ficando mais baixo, e a gente está vendo que o GDP, o PIB americano está crescendo. Então, provavelmente a gente está mais ou menos nesse ciclo. Esse ciclo aqui, que é o ciclo onde tudo começa a subir, tudo a gente vê um mercado de renda variável, incluindo criptomoeda, muito forte, a gente está chegando nessa parte. Por quê? Porque o Trump vai entrar. E o Trump ele já declarou que ele vai aumentar a taxa de importação nos Estados Unidos, ou seja, ele vai fazer uma barreira protecionista. Não, eu não gosto muito disso, mas ele fazendo isso, ele vai fazer com que fomentar mais o mercado interno. Claro, tem várias ressalvas, isso muitas vezes não é o melhor, mas pensando na parte econômica, visando o Bitcoin, isso pode fazer com que uma parcela do GTP comece a crescer e também fazendo com que a inflação comece a subir. Então, a gente vê que isso é uma das medidas que vai fazer a inflação começar a subir, junto com o que ele está querendo diminuir a regulação e também ele diminui os impostos corporativos. Isso significa o quê? Significa que ele vai deixar os produtos mais caros fora dos Estados Unidos e os produtos internos mais baratos, os serviços e os produtos dentro dos Estados Unidos muito mais baratos. Então, provavelmente a gente vai começar a ver o Make America Great Again. A gente vai ver as empresas americanas começarem a subir, ter muito mais consumo dentro dos Estados Unidos, fazendo com que o PIB deles tendem a começar a subir mais forte e a inflação aumentar também. Então, quando a gente pega nesse ciclo, a gente vê que o Trump provavelmente vai iniciar a fase de expansão. Vai iniciar ali com o PIB subindo e a inflação voltando a subir. Então a gente vê que provavelmente está iniciando a transição da recuperação para a fase de expansão. E se a gente posiciona essa fase de expansão americana junto com o ciclo de criptomoedas, é mais um gás para fazer com que as criptos subam. Porque dentro do ciclo de 4 anos do Bitcoin, a gente está no início da bull run, porque o bull run mesmo vai ser em 2025. Então, provavelmente, a gente vai ter uma bull run muito boa, porque a gente está casando a parte da expansão da economia americana junto com a parte do início da expansão
do mercado de criptomoedas. Então vai casar muito bem esses dois temas. E olhando para o gráfico também do Bitcoin, agora, o que a gente consegue ver? O Bitcoin, ele disparou, ele criou algumas fair value gaps nessa região, mas são fair value gaps que tipicamente o preço não voltam. Tem o porquê disso acontecer. Então, muito difícil nesse momento, esse primeiro momento, o Bitcoin voltar para essas regiões, para o preço entrar aqui, fazer uma correção grande para cá para continuar. Isso provavelmente vai ficar mais para frente. Eu não acredito que seja agora. Quando a gente olha o diário, o que a gente vê? A gente vê que todo esse movimento nessa região era um movimento mais acumulativo. A gente vê que fair value gaps não estavam sendo respeitadas, ficava indo, subindo, enrolando, basicamente criando liquidez. Então, esse movimento que a gente tem aqui, ele serviu como um movimento para tirar a liquidez de todo mundo. Então, todo mundo que estava posicionado nessa região ou nessa região foi liquidado. Ele tentou, na verdade, criar uma fair value gap aqui, se vocês olharem, só que ainda bem que ela foi rejeitada. Isso é muito bom, porque se o preço não tivesse rejeitado, a gente poderia ver o preço voltando mais embaixo, mas não foi o caso. Então, essa rejeição me mostra duas coisas. Ou o Bitcoin vai criar uma fair value gap aqui, o preço voltar e explodir para cima, ou ela vai entrar numa nova acumulação perto aqui do topo. Então tem chance do preço agora começar a acumular de novo, criar liquidez nessas regiões, criar liquidez nessas regiões. Ficar um tempo aqui. Mas ambos, dificilmente agora ela vai começar a cair. Provavelmente ou ela vai subir, criar uma fair value gap aqui, usar de apoio para subir, ou ela vai acumular. Qualquer uma das duas que acontecer, subir ou acumular, é muito bom para quando a gente pensa nas altcoins. Quando a gente pensa nas altcoins, quando o Bitcoin começa a acumular em topo ali, ou ele começa a subir, a gente vê que a dominância do Bitcoin já está cedendo. Então, a gente vai começar a ter esse movimento de alta nas altcoins. E isso é muito bom, porque a gente vai ver o dinheiro saindo do Bitcoin e começando a entrar nas altcoins. Se a gente joga aqui no semanal, tá maravilhoso, maravilhoso. A gente vê que o quê? Essa correção que a gente teve nesses últimos 2 dias foi simplesmente para a dominância do Bitcoin encontrar Fair Value Gap semanal. Tá confirmando, tá lindíssimo esse pavio, indicando que agora é baixa. Provavelmente a próxima semana que vier, as próximas semanas que vier, a gente vai ver um estouro muito grande das altcoins, porque o movimento vai ser continuação de baixa, mas com toda certeza depois dessa ida até que, se a gente vê, o Bitcoin hoje no diário está tentando confirmar, ele deixou uma fair value gap aqui de alta, mas a gente sabe, geralmente fair value gaps semanais são muito mais fortes que diárias. Então, isso aqui representa o quê? Que provavelmente o preço do Bitcoin o preço vai encontrar aqui, pode ser que ele enrole um pouco, volte um pouquinho, ou seja, o Bitcoin sobe um pouquinho mais, ou os altcoins caem um pouquinho mais, para continuar indo para baixo. Essa região aqui não vai segurar o Bitcoin, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, mas provavelmente a gente vai ver uma continuação forte de baixo. E onde que seria o alvo? A gente joga no mensal, a gente não tem fair value gaps, a gente tinha essa fair value gap pequena, mas já foi rejeitada, então a gente consegue ver que o preço principal aqui é aqui, e no semanal é aqui embaixo, o primeiro grande alvo. Então, a gente vê que tem um movimento grande aqui, e só esse movimento, só de fazer isso aqui, chegando nessa linha, provavelmente as altcoins já vão começar a explodir. E falando em altcoins, vamos dar uma olhada em algumas delas. Vamos começar olhando para Link. Se vocês lembrarem do vídeo que eu lancei na segunda-feira falando sobre a Link, que eu disse que ela estava muito bonita para continuar o movimento de alta, principalmente olhando aqui no mensal, a gente tem essas regiões aqui, ó, essa região que ela acabou de buscar e essa região aqui. Então, no semanal a gente acabou de encontrar essa região, provavelmente foi hoje, olha lá. Então hoje ela já buscou, então é normal que ela dê uma enroladinha agora nesses próximos dias, porque essa linha que ela acabou de capturar tem uma liquidez grande junto com essa liquidez de topo aqui. Então pode ser que ela enrole um pouquinho aqui, volte para depois continuar subindo, sem problema. E eu mencionei no vídeo de segunda, que é só ir ali para olhar, isso aqui, esse movimento estava me indicando um movimento corretivo, que provavelmente o preço ia voltar embaixo dessa região e que era para a gente pensar em compras aqui. E não deu outra. O preço voltou, deu 3 dias de chance aí para quem queria comprar Link,
comprou e já explodiu para cima. Agora, o que eu vejo é, ela vai dar uma enroladinha, 1, 2 dias, depois vai continuar a movimentar. Ou, a gente tem aqui no 4 horas, o preço pode fazer o quê? O preço pode voltar para essa Fair Value Gap ou essa Fair Value Gap, uma dessas duas, enrolar um pouco aqui e começar a já subir. Link de qualquer jeito, ela tá mirando para cima e isso é ótimo e bom para quem viu o vídeo lá e ouviu e acumulou link nessa região. Vamos falar um pouquinho agora de dog. E para quem viu o meu vídeo da dog há uma semana atrás, eu falei que a compra de dog era para se fazer nessa região e não deu outra, né? A dog explodiu para cima e eu comentei com o pessoal da minha comunidade lá que quem não conseguiu comprar aqui ou quem queria comprar, acumular mais, era para comprar dentro dessa Fair Value Gap, que provavelmente o preço ia voltar e não deu outra. Naquela correção que a gente viu, a dominância do Bitcoin subindo para encontrar a região para continuar descendo lá no semanal, foi esse movimento aqui de compra. Então a gente conseguiu comprar, acumular bastante nessa região. O preço já bateu o topo histórico aqui, deu quase 1 centavo, mas não tem problema. Provavelmente ela vai enrolar ou ela cria uma Fair Value Gap diária para retornar e subir e continuar superando, ou dentro do 4 horas mesmo, ela pode já criar uma Fair Value Gap aqui nas próximas 4 horas, voltar nessa região e continuar subindo. Qualquer uma das duas é excelente, então eu estou bem despreocupado quanto a dog, porque ela vai continuar subindo. Queria falar também um pouquinho sobre a XRD, a Radix. É uma das moedas que eu também estou cotando muito, e esse mensal dela tá muito sensacional. Ela veio aqui e desrespeitou 2, 3 Fair Value Gaps de uma vez, tá com um mensal incrível, tá com um semanal maravilhoso. Aqui tá o ponto de entrada aqui lá na comunidade de um tempo atrás, que eu mencionei que essa região era uma boa região de compra, porque no semanal e diário ele já tinha cedido a tendência de baixo e que a gente só tinha que se preocupar com o mensal, só que o mensal provavelmente pela posição que a gente se encontrava, né, pré-bull run, pré-out-season, não fazia sentido ela continuar caindo. Então a gente conseguiu entrar com preço médio bem nessa linha vermelha aqui. Então a gente tá com um lucro bem grande. E nessa última correção eu mencionei para eles que dificilmente o preço voltaria nessa Fair Value Gap, porque essa é um tipo de Fair Value Gap que o preço tende a não voltar mesmo. E jogando no diário, eu falei para eles que quem quisesse acumular XRD era para acumular dentro dessa Fair Value Gap, que essa Fair Value Gap era boa. A gente está vendo o preço voltou nessa região, já está subindo. Agora ela está dando uma enrolada, mas se a gente olha no 4 horas, provavelmente ela vai vir embaixo aqui, ela vai enrolar, vai vir um pouco mais para baixo, para possivelmente vir subindo, sendo que ele está acumulando muita liquidez nessa região. Logo, logo, ele vai tirar toda essa liquidez. E qual que vai ser o principal objetivo agora, o principal desafio da XRD? O principal desafio dela vai ser essa Fair Value Gap aqui, porque essa Fair Value Gap aqui ela é um pouco diferente das outras que ela passou. Ela tem uma coisa de especial, basicamente, que aí... Só que basicamente, esse vai ser o nosso desafio. Dos 40 aqui, dos 4 centavos até os 4 centavos e 5. Uma vez que a gente passar por ela, voltar a criar alguma Fair Value Gap pós-toque nela, de alta, provavelmente vai ser um caminho livre até essa região do 0,08. Então, poxa, a gente tá falando aí de agora fazer mais 143% e de quem comprou mais ou menos lá naquele ponto que a gente recomendou lá na comunidade, tá fazendo aí mais de 5 vezes, bem tranquilo. A última recomendação aí que a gente deu foi a TAI. A gente falou para acumular TAI dentro dessa região que provavelmente ela ia voltar e não deu outra. O preço voltou quando chegou nessa região. A gente falou, compra, porque ela vai voltar nessa região, muita liquidez aqui. Então, comprou aqui, saiu aqui, já deu aí foi mais, eu vou colocar aqui no início, já foi uns 38% em 2 dias, tá excelente. E eu queria falar um pouquinho sobre a NIR. A NIR é uma que tá bonita, a gente olha aqui no mensal, ela tá com muita liquidez acumulada nessa região, então provavelmente
ela vai subir. Ela tá deixando uma Fair Value Gap mensal que, claro, não fechou, faltam 19 dias, mas está maravilhosa essa Fair Value Gap aqui. A gente olha no semanal. No semanal, ela deixou essa Fair Value Gap que dificilmente ia voltar aqui mesmo. Só que quando a gente olha no diário a gente está lutando para vencer essa Fair Value Gap. E isso é muito positivo. Então a gente está dentro dessa Fair Value Gap aqui e o preço está lutando contra ela. Só que aparentemente ela não vai conseguir segurar. Por quê? Porque a gente já fez um primeiro toque nessa região, já está expandindo de novo. Quando a gente olha o 4 horas, a gente vê o que? Fair Value Gaps atrás de Fair Value Gaps. O preço acabou de testar, então possivelmente a gente vem buscando essa região dos 7,60 em uma, duas, no máximo um mês aí, provavelmente passando essa região aqui dos 8,3. Então a NIR ela vem forte pensando nessa subida aqui. E é um momento para a gente ficar de olho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente mostrou um pouquinho sobre a inflação e o que a gente pode esperar olhando para os dados da inflação e do GDP, pensando no ciclo econômico americano e como isso vai afetar o mundo cripto, e associando também junto com o momento ali de mercado das criptomoedas do Bitcoin e fazendo uma análise aí para vocês conseguirem se posicionar e entender um pouquinho o que está acontecendo no mercado. Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, deixa o like e comente aqui se vocês têm alguma dúvida ou se alguma moeda que vocês queiram ver no próximo vídeo. Então, é isso.